Deus nos abençoe nesta noite de domingo. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 116, versículo 12. Este salmo é um anônimo salmo, não tem informação do seu autor. Provavelmente, parece que foi escrito por alguém que orou e foi curado de uma terrível doença. O Senhor libertou. E no verso 12 diz: que direi ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Todos acharam? Vamos ler todos juntos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém. É uma pergunta, e esta pergunta, depois da libertação, da gratidão, e é uma abertura para dizer o que eu posso oferecer de melhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Eu vejo nesse salmo todo e neste versículo uma fatura impagável, uma fatura que estava fora do seu alcance, mas eu vejo também aqui uma oferta de si. O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? O que eu posso dar? Cai na imaginação de cada um. O que eu posso ofertar ao Senhor? O que eu posso fazer ao Senhor para, o mínimo possível, eu poder retribuir o que Ele tem feito a mim? Amém? Amém. Neste espírito, neste momento, eu quero abrir uma conversa com você, para que você possa refletir, para que você possa pensar bem. Primeiro eu quero propor para você um fato. Nós temos uma relação social com pagamentos nos mais surtidos meios. No nosso suprimento, nosso alimento, nós temos que pagar quando nós vamos ao mercado. Quando vamos ao médico, ao hospital, nós temos que pagar para recuperar nossa saúde ou detectar a nossa enfermidade. Quando nós precisamos do nosso lazer, do lazer dos nossos filhos, dos estudos, nós temos que pagar para que eles possam estudar, se não diretamente ao dono da escola, de uma forma indireta, através de impostos, e posso abrir na questão da saúde, na questão do estudo. Nós temos também, em todas as nossas relações, geralmente gera um débito que nós temos que pagar. Concorda? Este é um fato. Então, nós, quando nós vamos às compras, temos que levar dinheiro para pagar a conta. Quando nós vamos a um restaurante, nós temos que levar dinheiro para pagar o alimento que vamos consumir ali. Quando vamos ao médico, levamos dinheiro para ele, para pagar a consulta. Quando vamos a uma festa de casamento, ainda que não seja cobrado, nós levamos um presente de gratidão para demonstrar que nós estamos doando alguma coisa para os casandos. Amém? Amém. Da compra eu volto suprido de abastecimento para pôr na minha casa os mantimentos. Do restaurante eu volto saciado de comer. Do médico eu recupero a saúde, e das festas eu trago alegria. E quando vou à casa do Senhor, o que levamos para oferecer ao Senhor? Que nós estamos levando para o Senhor? Por exemplo, quando eu venho triste à igreja, provavelmente eu volto mais alegre. Se venho carente, posso voltar carente, mas satisfeito da fonte da minha carência. Se venho vazio, tenho tudo para voltar cheio. Se pouco venho, volto abastecido. Se com pouco venho, volto abastecido.
quando vou à casa do Senhor com as minhas primícias, das ofertas, com os dízimos, as ofertas voluntárias, eu volto inteirado, parte da obra de Deus, compromissado com a obra de Deus. Se você entende, como esse salmista, que nós somos dádivas de Deus, recuperados por Deus, livrados por Deus, amparados por Deus, presente gratuito que Deus nada cobra de nos dar das coisas que nós possivelmente não merecemos e nem damos conta do que Ele tem nos dado e nos feito, nós devemos trazer as nossas dádivas ao seu reino eterno, ainda que é uma fatura que nós nunca vamos conseguir pagar. Então, o comportamento do retribuidor é o comportamento em humildade para levar ao Senhor as suas ofertas, os seus dízimos. Ainda temos os donativos ao próximo. As ofertas se rareiam nos tempos de prosperidade, muitas vezes, daqueles que um dia foram necessitados, e quando necessitados, pouco poderiam oferecer. Talvez esquecem de um passado não muito distante, que um dia passaram. Não devemos nos comportar assim. Temos uma conta que não fecha, quando tratamos como primícias da nossa parte a devolução ao Senhor, ainda que bem fazemos. Sempre somos devedores ao Senhor. Mas quando devedores ao Senhor, o que importa para nós é sermos gratos ao Senhor. A gratidão é aceitável ao Senhor, ainda que nós não pagamos tudo que Ele faz por nós. Amém, irmãos? Amém. Na economia divina, nada falta. Há uma medida que abastece o necessitado e aumenta a fonte do abastecedor. Assim a relação que Deus quer de nós. Embora seja apenas um dito popular, frases que, ainda que pareçam versículos, por exemplo, nós acostumamos ouvir e até costumamos falar, é dando que se recebe. Quando você vai buscar esse versículo, você não encontra. Esse versículo é dando que se recebe. Provavelmente ele é um desmembramento de Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, as dádivas, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Ofertar, repartir, distribuir, é como uma pavimentação da estrada que faz ligação de acesso aos portais celestiais do reino eterno. Lá onde nós acrescentamos os nossos tesouros, o tesouro dos salvos. Aquele que retém além do que é justo, acumula para o seu enfado, sua preocupação, e ainda que assim possa acumular o tanto quanto é capaz, ele também está em débito com o Senhor. Provérbios 11, 24 diz: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Esta é uma matemática que provém dos céus, não provém do raciocínio humano. Diz então: se aquele que distribui mais, e mais e mais, mais se acrescenta, mas aquele que retém mais do que é justo, é para a sua perda. É errado reter? Não. Mais do que é justo não é bom. Ele vai começar a perder. Tem uma medida, e cada um deve resolver na sua oração diante do Senhor, para aqueles que prosperam no Senhor, que Deus tem abençoado, tem uma medida razoável de você reter, porque a palavra nos ensina que devemos ser como a formiga, que nós vamos trabalhar no verão para depois usar no inverno. Então nós temos que ter em muita oração
esse princípio da devolução e da ajuda ao próximo. Em Lucas capítulo 12, encontramos uma reclamação de um irmão co-herdeiro de uma herança, e esse irmão estava sendo passado para trás por um irmão mais esperto. E ele chegou a Jesus, versículo 13, e disse a partir do meio de uma multidão, e ele disse: Senhor, peço que o Senhor interfira para que meu irmão reparta comigo a herança. Mas o Senhor disse a ele: quem é que pôs repartidor ou repartidor de espólio, de herança, entre vós? E Jesus ainda disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Se você porventura admira muitos ricos, a vida dos ricos, ela não dá consistência pela abundância do que possui. A vida do fazendeiro cheio de boi no seu pasto, a vida dele não se constitui naquele pasto cheio de boi de sua propriedade. Assim um industrial, assim um mega investidor, qualquer um que seja. Irmão, é cautelar a gente perceber que como que as famílias rompem suas relações no dia a dia, quando na partilha dos seus bens, e devido ao apego incomum ao vil metal. Muito cuidado quando você tiver que dividir. Dividir é um grande problema na sociedade, dividir é um grande problema no meio das pessoas, da partilha. Quem não partilha a sua herança, não partilha o que tem com seu serviço, com seus bens que Deus lhe deu. É um problema muito sério. Jesus não disse que é proibido ajuntar tesouros. Ele disse que aquele que não for rico para com Deus não tem tesouro nos céus. Porque onde estiver o vosso tesouro, Mateus 6:21, porque onde tiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Agora, nesse instante, você pode dizer a você onde é que está o seu coração. Onde está o seu coração é o seu tesouro. Aquele que trazem as suas ofertas ao Senhor identificam-se com a localização do seu tesouro. Aquele que lhe dá com segurança identifica onde está o seu coração. Paulo disse para dar com alegria, com contentamento. O coração é a matriz das nossas decisões e do nosso humor. Ele que se manifesta na vontade de querer entre dar e receber. Por isso que em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Para o reino dos céus, nós não podemos e nem devemos doar nada com tristeza, porque tristeza é sintoma de perda, sintoma de perder patrimônio, sintoma de perder bens, sintoma de perder vida. Se você observar aqueles irmãos que com alegria sempre foram fiéis nas suas primícias, aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, para que as coisas possam ser acrescentadas, como disse o nosso Senhor Jesus, ocorre na vida desses irmãos a matemática divina, ela entra em execução, ela entra em operação. A matemática do Senhor entra em operação na sua vida. Você quer ser uma pessoa bem-aventurada, e eu não digo só de riquezas, mas de saúde, de vida, de abundância de vida, e que se entrelaçam todos os valores que possam ter neste mundo, para você ter uma vida abençoada e bem regada diante da fonte dos altos dos céus. Então você não vai se apegar. Uma fórmula bem simples, fórmula de primeiro grau que Paulo lembrou para que assim os que fizessem. Ainda em 2 Coríntios 9:6, e digo isto: o que semeia pouco,
pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Veja você, meu jovem que está aqui, é uma regrinha muito simples. Semeou pouco, colhe pouco. Semeia bastante, colhe bastante. Mas você pode indagar assim: mas eu pouco tenho. Pouco que eu tenho não é bastante. Mas a Bíblia diz que o pouco com o Senhor é muito para com Deus. Amém? É muito para com Deus. Faça a matemática da viúva pobre, quando Jesus observava ela fazer oferta. O que aconteceu com aquela viúva? Quando Jesus começou a observar no momento das ofertas, ele via os ricos, via os remediados e viu depois uma viúva pobre. Essa viúva pobre, ela tinha uma única moeda. E ela chegou, ofereceu tudo que tinha. Pergunta para você, meu irmão, você que está aqui, ela deu muito ou deu pouco? Ela deu tudo. E quem dá tudo, dá muito. Lembra-se do nosso primeiro salmo que nós lemos hoje. Que direi ou que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito a mim? É bem provável que essa viúva entendeu que o Senhor era tudo na vida dela, então ela deu tudo que ela tinha, ainda que era pouco para todos os outros que estavam lá, mas para ela era muito. Então o Senhor observou aquela ação daquela mulher e fez um comentário para que pudesse repercutir até para nós nos dias de hoje. Se você tem hoje apenas uma moedinha e trouxer uma moedinha aqui, você está dando tudo que você tem. Você crê nisso? Esse é o momento de renúncia, é o momento de entrega, porque nós precisamos de ensinar nossos filhos essas pequenas atitudes de grandes efeitos. Quando você faz a pedagogia para os seus filhos, de trazer a moedinha que eles têm aqui na casa do Senhor, na reunião da casa do Senhor, e seu menino, sua menina vem aqui e traz a moedinha, isso vai ser sintomático para a vida toda, porque vai enriquecê-lo. Porque também se você nada faz e nada dá, e não mostra para os seus filhos que você está fazendo a sua parte, dá oferta ao Senhor, como que um dia eles vão ofertar ao Senhor? Porque quem não oferta ao Senhor, irmãos, provavelmente pouco faz também para o próximo. E quem faz ao próximo e não faz nada ao Senhor, irmão, é uma contabilidade ainda manca para aqueles que fazem algum cálculo. Nós precisamos ser amplos na ajuda ao próximo e também na ajuda do corpo do Senhor, a igreja do Senhor. Nós não estamos trazendo esse assunto agora para você, porque a igreja tem carnê para pagar, que alguns fazem isso, campanha para pagar uma Kombi, campanha para pagar o programa de rádio, ainda que isso possa ser útil, campanha para pagar uma dívida, mas nós estamos aqui dizendo para você que a igreja está servida do tanto que os irmãos trazem, mas precisa de ver se o pouco que os irmãos trazem é tudo que os irmãos podem trazer. Se ainda você está dizendo, que darei eu ao Senhor para retribuir tudo que Ele tem feito à minha vida? Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos trazer sim as nossas crianças, ensiná-las a trazer suas moedinhas. Esta é uma bela pedagogia para as nossas crianças. Sendo assim, meus irmãos, Jesus disse, lá em Lucas 20, 25, dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Não podemos reter o que é dele, de forma alguma. A realidade é que o coração de muitos tem esfriado, ou não ensinados, e também o nosso Senhor diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus também disse, depois de uma outra mulher viúva, carente, que um juiz resolveu se compadecer dela, e Jesus disse, por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? A condição que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, do mundanismo extremo, do hedonismo extremo dos homens, faz com que eles fujam da responsabilidade do corpo do Senhor, da igreja do Senhor. De mornos passam a ser frios.
porque a expressão que mais se encaixa é a indiferença. A indiferença é um sabor muito amargo. Alguma coisa como, na igreja não precisa, nós não pagamos um pastor, nós não precisamos de ajudar porque a igreja não está precisando. Irmãos, não olhe com esses olhos, porque nós não vemos essa informação na palavra de Deus, em nenhum lugar. Por isso que quando a gente vem à casa do Senhor, nós temos que vir para ofertar ao Senhor. E nós não estamos falando, traga dinheiro todos os cultos. Não é isso, por favor. O que você tem que tomar na sua vida é um compromisso com Deus, com as coisas substanciais que Deus te deu. Em relação ao próximo, em relação aos irmãos, em relação à casa do Senhor, em relação a tudo, como despreendimento útil para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho. Amém? Assim, então, nós damos o devido louvor e honra às primícias, como evidência do nosso desprendimento das coisas materiais deste mundo. Pode ser que aos irmãos pareça estranho nós estamos tratando desse assunto, porque pouco nós falamos sobre esse assunto. Como pouco falamos, não significa que é errado falar desse assunto para os irmãos. É bom para acordar os irmãos. Quando você receber o seu salário, você tem que sim trazer a sua parte ao Senhor. Lembre-se disso, irmão. Você tem que sim olhar para o irmão que está ao seu lado, para o necessitado, e fazer a sua ajuda a ele. Bem antes de você for alimentar a sua poupança lá no banco. Resolva essa questão íntima através de oração e não por imposição, porque todos esses atos têm que ser feitos com alegria e contentamento de coração. Não é porque o irmão Márcio, o pastor, mandou fazer. Não faça isso como obrigação. Até porque o primeiro dízimo, quando Abraão ofertou o dízimo a Melquisedeque, irmãos, ele ofertou de coração e sem ninguém mandar, porque ele deu a 10ª parte de todo o espólio de guerra. Enquanto Melquisedeque ofereceu pão e vinho a ele, Abraão foi e deu o primeiro dízimo que tem história na palavra de Deus. Todas nossas atitudes devem ser feitas do fundo do nosso coração, com alegria e singeleza de coração. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Sendo assim, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, certa vez, ele estava pregando numa certa cidade, numa igreja de Troade, Atos 20, para quem anota, na altura do versículo 32 em diante, que nós vamos ler. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Versículo 35, Paulo diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Esses irmãos partiram seus corações quando Paulo saiu, e eles já entendiam que era a última vez que eles iam ver o apóstolo Paulo. Mas Paulo disse: com estas minhas mãos eu consegui o que era necessário, e inclusive aqueles que comigo estão. E ele ainda disse que trabalhando assim com as minhas mãos, é necessário auxiliar os enfermos e recordar o que Jesus disse. Amém? Amém. Primeiro devemos entender que o Senhor sabe que tipo de oferta estamos dando e qual é a intenção. Existe um jogo evangélico nos dias de hoje, fuja disso. Você não precisa de fazer negociação com o dano que se recebe. Você chegar e fazer ajuda a alguém, ou trazer ofertas e dízimo ao Senhor, para depois receber propositalmente. Não tente a Deus, porque essa é a mesma tentação que Satanás fez com Jesus na provação por 40 dias e 40 noites.
Entenda isso, meus irmãos, e você que está conosco. Devemos dar a Deus a excelência do nosso ser. É o que nós observamos na nossa primeira leitura. Dar a Deus a excelência do nosso ser. Porque assim as coisas materiais que estão agregadas ao nosso ser, que são periféricas, são diminutas em relação a nós, ao que o Senhor tem feito a nós. Pode ser que nós estamos dando mais valor à matéria que está nas nossas mãos do que as nossas mãos que Deus fez para nós trabalharmos. E com as mãos que nós trabalhamos e conquistamos muitas coisas por intermédio da saúde, das oportunidades de emprego, das oportunidades dos negócios que Deus nos dá, para que possamos com as mesmas mãos ajudar o próximo e trazer nossas ofertas ao Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. E esta oferta de louvor é uma adoração a Deus. Devemos dar honra devida ao seu nome, porque o dinheiro e o ouro e a prata é o bem menor diante de tudo que o Senhor tem feito a nós, desde o nosso nascimento. Porque do jeito que nós nascemos, Davi disse, nu viemos e nu retornaremos. O que nós fizemos com tudo, desde o nascimento à morte, ele é contabilizado ao Senhor. Interessante, talvez você nunca pensou assim, eu sei que eu vim sem nada e vou voltar sem nada. De tudo que Deus colocou na minha mão, como eu administrei, já que nada vou levar. E como eu estou administrando, sabendo que nada vou levar. Como aquele homem que depois de tantas colheitas, uma colheita atrás da outra, seu celeiro foi enchendo, e ele olhou para aquele tanto de mantimento, de colheita, de grãos que ele tinha, e ele falou, rico estou, tenho que fazer mais celeiros. E o Senhor nessa parábola ele disse, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens para oferecer ao Senhor? Se nós não voltamos, sem nada voltamos. Esta, irmãos, é a equação que nós devemos perceber. Nós nascemos zerado e voltamos zerado. Amém. Amém? Precisamos lembrar sempre disso. Em Lucas 6:38, o nosso Senhor disse assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes também, vos medirão de novo. Cuidado com uma vida miserável. Eu aprendi que a miséria traz miséria. Cuidado com uma vida miserável, irmãos. A palavra do Senhor diz que nunca vi o justo mendigar o pão. Então você não deve, amém. Então nós não devemos provocar uma vida de avareza, de miséria, para poder transformar coisas interessantes que o Senhor Deus nos delegou para poder distribuir e fazer um bom uso, para reter aquilo da além que é necessário. Amém? Amém. Observe. Quero ainda passar para os irmãos. Você pode ver que a adoração é uma atitude contínua de intimidade com Deus. Amém? Amém. Que quer dizer isso com a nossa pregação? Os dízimos e as ofertas e a ajuda aos necessitados são parte importante da nossa intimidade com Deus. Nós adoramos o Senhor quando nós fazemos a obra do Senhor. Amém. Não é decorando versículo bíblico, sabendo tudo de teologia, aprendendo versículo por versículo e não adorar ao Senhor. Nós adoramos o Senhor quando nós estamos na intimidade com Ele. E como nós provocamos a intimidade com Deus?
quando nós abrimos o nosso coração para o próximo, para ajudar na causa do Senhor. Amém? Amém. E esta operação deve ser praticada há muito tempo na vida dos servos do Senhor. Porque, irmãos, o ouro, o dinheiro e a prata, os bens de celeiros, esses são os bens de celeiros, ou dos bancos, que são os celeiros modernos, não são coisas más. Percebe que elas são neutras. Do jeito que você coloca, elas ficam. O ouro, se você colocar ali, ele fica. Ele não faz mal para ninguém. Então são neutros. Mas quando alguém passa a amar aquele bem cria raízes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Coisas neutras podem ser usadas para a bênção e pode criar raízes para atrapalhar e te levar à perdição. Amém? Amém. Se nós amamos o dinheiro, ouros e bens, patrimônios, terras, casas, certamente não amamos a Deus. Não amamos a Deus. Jesus disse que nós ou amamos ao Senhor ou amamos o Deus do dinheiro. E que nós não podemos servir a dois senhores. Amém, irmãos? Amém. Não é errado ter bens, não é errado ter patrimônios. O erro está você colocar o seu coração nos seus bens, como se fosse a sua salvação, a sua segurança, como aquele senhor que quis aumentar o seu celeiro. Você não precisa de ter celeiro grande para fazer a mesma analogia que este homem fez. É só você ser avarento. É só você se reservar-se a si mesmo, do ensimismamento, de você se fazer vítima da vitimização que você precisa e nada pode fazer para ninguém. Você está no mesmo grau, no mesmo nível daquele homem, todo cheio de bens, que sentou em cima e achou que a sua alma poderia se folgar. Não se leve ao desespero por coisas neutras. Amém? Amém. Assim, quando somos capazes de entregar para Deus parte dos nossos bens, estamos confiando nele e quebrando o poder do dinheiro das nossas vidas. Se nós colocamos dinheiro em banco, por que nós não podemos dar ao Senhor? Já fez essa pergunta para você? Há uns anos atrás, o Brasil estava com os maiores bancos quebrados. E o governo de Fernando Henrique Cardoso, para não quebrar todo o sistema bancário, precisou de injetar bilhões de reais para recuperar os bancos. Muitas pessoas estavam com dinheiro nos bancos e, de uma hora para outra, perderam tudo. No ano de 1929, houve a maior crise nas bolsas de valores que se tem notícia. E o preço do café, das commodities, todas caíram. E lá em Nova York, as pessoas que eram milionárias, bilionárias, de um dia para o outro, ficaram paupérrimos e pobres. Muitas pessoas pegaram e se saltaram de lá dos prédios e suicidaram. Porque eles tinham um Deus, que eram as commodities, que era o ouro, que era o dólar, que era o dinheiro. Getúlio Vargas era o presidente do país naquela época, ele teve que mandar queimar todos os cafés do Brasil, para poder recuperar o humor das pessoas, que era gerenciado pelos senhores do café e pelo ouro verde do nosso país. Assim é a história que conta, e nós, irmãos, servos do Senhor, nós não podemos guardar nosso tesouro nos bancos dos homens. Por que você não guarda no banco da vida eterna? Amém? Amém? Amém. Aqui é o maior investimento que você faz na sua vida, porque nu você veio, nu você vai voltar. Se você sabe disso, o que lhe impede exercitar? Lá em Gênesis 14, 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho,
e era o sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Quando Abrão pegou todo o espólio de guerra, os 10% entregou a Melquisedeque. Na verdade, irmãos, ele estava entregando ao Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Amém. Na verdade, este foi o procedimento de fé, porque o sacerdócio do Novo Testamento não é ministro de sacramentos, sacrifícios de animais do tipo de custódia da vida e dos pecados, exclusiva entre os sacerdotes. Mas agora, na graça, aqueles que estão no Senhor têm o privilégio de entrar na presença do maior banqueiro que existe no universo, o nosso Senhor. Amém. Rasgado foi o véu, foi tirado o impedimento de entrar na presença de Deus. Agora podemos oferecer sacrifícios vivos ao Senhor, como Paulo diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Sem desespero, sem avareza, mas oferecer ao Senhor como um culto sagrado, pela compaixão do Senhor. A verdade é que todos os salvos do Senhor hoje são sacerdotes do Senhor, não na estrutura arcaica de Levítico, mas agora na estrutura da graça. Somos sacerdotes para Deus, do Deus Altíssimo. Amém. Nós vemos Apocalipse 1:6 dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Pedro diz na sua primeira carta 2:5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Amém. Pedro ainda diz em 1 Pedro 2:9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos um povo herdeiro. Herdeiro recebe herança. A nossa herança, irmãos, não é no celeiro do mundo, não é nos bancos do mundo, é no celeiro do Senhor, do Altíssimo. Como você pode ver nesse sermão que estamos te passando, quão ínfimo são esses valores diante do trono de Deus. E como nós administramos esses valores, se você tem ofertado ao Senhor na condição de sacerdócio real, de um adquirido pelo sangue de Cristo, se as suas ofertas e seus dízimos, suas ajudas aos necessitados, é uma forma de apresentarmos um louvor santo como sacerdócio real em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, Davi, os reis magos que quando viram o Senhor, que levaram ouro, incenso e mirra, e foram lá para adorar o menino. E na adoração ao menino eles levaram alguns valores da época. Assim também como Davi fez, assim como também Abraão fez, assim como também você pode e deve fazer, para fazer parte desse povo nobre dos salvos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, a igreja de Filipe, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: e bem sabeis, ou bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão somente vós. Porque também uma outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas que procure o fruto que cresça para a vossa conta. Onde está esse banco, irmãos? Nos céus. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito
o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável, prazível a Deus. O mesmo cheiro dos holocaustos foi o cheiro das ofertas que esses irmãos ofereceram. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus. Ora, ao nosso Deus Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Amém. O que ocorria ali, irmãos? Esta igreja, sem ninguém mandar, esta igreja, irmãos, observava as necessidades do apóstolo. E quando ela observava, ela sentia em si mesmo o que ela poderia ter de necessário, e assim ela repartiu. Ninguém fez esse ato que esses irmãos fizeram. Coisas nobres poderiam ser mais dissipadas. E não só uma vez, porque também uma e outra vez mandasse o que era necessário. Não que eu procure que vocês me enchem de dádivas, de bens. Paulo diz, eu não quero isso. Mas procuro, pelo contrário, para vocês, que o vosso fruto cresça para a vossa conta. Interessante, aquele que recebe, retorna para que eles pudessem receber na conta, não dos homens, mas na conta de Deus. O abastecido apóstolo Paulo já estava com abundância de bens, e isso não era a fortuna dos homens, irmãos, era a graça de Deus operando, pelo pouco que mandava uma e outra vez, enchia os olhos de Paulo e lhes abastecia nas suas necessidades. Este cheiro de sacrifício agradável, que Deus se agrada, aprazível a Deus, que contribuía para a união, a preocupação e ajuda aquele irmão necessitado, Paulo devolve a ele que o meu Deus possa suprir em qualquer necessidade que seja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim pode ser você, assim pode ser a nossa igreja, ter essa virtude sem ninguém exigir. Quem exige, meus irmãos, é o governo. Quem exige de nós, irmãos, são os bancos. Quem exige de nós são os homens. O Senhor não exige nada de nós. Mas quando nós fazemos nossas ofertas voluntárias, e o nome que se dá no Velho Testamento às ofertas alçadas, alçadas vem de levantar as mãos. Eram ofertas que partiam de iniciativa dos necessitados, que sentiam-se endividados diante do Senhor. Então você pode perguntar neste momento, se você é uma pessoa grata neste momento, sabedor de tudo que Deus fez na sua vida, embora não merecedor de nada, você pode fazer e falar, como o desconhecido salmista, que darei eu ao Senhor? Que eu posso fazer ao Senhor? Porque Ele tem me feito tantos benefícios que eu não posso pagar. Mas eu quero fazer alguma coisa, mas que possa ser recebida. Às vezes, depois de algum culto, uma das crianças vem comigo para mim com uma papeleta, e eu tenho guardado na minha Bíblia, e escrito assim, para o irmão Márcio. E tem uns garranchinhos, uns desenhos assim, uma criança, uma bola, alguma coisa, e eu guardei. Qual é o valor desse papel que uma criança escreveu ao irmão Márcio, com os garranchinhos, com uma bola, que às vezes desenhou aí durante o culto? Quanto você paga nesse papel? Talvez nada. Mas qual o valor que ele tem? O valor, irmãos, é como foi feito e como foi recebido. Quando você olha para as suas moedinhas, saiba que ela é neutra. O valor que ela tem é o quanto você coloca na dádiva a ela. E o valor que ela tem
quando chega ao Senhor como cheiro suave e aprazível, como sacrifício santo, então você pode dizer: Deus tem me abençoado. Até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer. Este é o Ebenezer dos santos. O que eu tenho que fazer ao Senhor? Porque até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Samuel, quando estava perdendo batalhas e batalhas com os filisteus, ele olhou para o Senhor. O exército de Israel não era nada diante dos filisteus. Então ele foi para uma cidade, e lá ele teve uma vitória porque se entregou ao Senhor. E lá ele colocou uma pedra. Qual era o valor daquela pedra, irmãos, dentro de tantas pedras que tinham? Para quem passasse lá era mais uma pedra, mais um monte de pedra colocado lá. Mas qual era o valor da pedra para Samuel? E qual era o valor da pedra quando o Senhor olhou aquele ato? Pedra não tem valor, é neutra como o ouro, é um bem mineral. Quem dá valor é os homens, mas quem dá valor ao ato é Deus. Amém. Tenha a atitude que Deus recebe na sua conta lá nos céus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.